This call is now being recorded. Pronto, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai seguir no assunto de escoamento interno viscoso e compressiva, tá, gente? Eu acho que até a próxima semana a gente ainda está nesse conteúdo, né? Um conteúdo bem abrangente, a gente vai falar de muitas coisas interessantes aí. Na nossa última semana, na semana antes da prova, a gente entra no escoamento externo e compressiva. Eu até falei com vocês, tem uma pré-aula, né, que é até hoje, então quem fez, alguém que está aqui fez a nossa pré-aula, ela era bem simples, gente, não deixem de fazer as pré-aulas não, elas valem extra aí, vocês se lembraram do formulário, alguém fez, alguém que está aqui fez, não fez, nem abriu, não deu tempo, Yuri fez. Eu só li o PDF e não fiz o Valério. Aí, Tamar, oi, Tamar, vai ficar hoje. Até... Foi. É umas perguntinhas bem simples. Yuri vai ficar até hoje? Fez aí. Vai ficar até hoje, até 23h59. Umas perguntinhas bem simples de verdade, não é nada complexo, não tem nenhuma questão, tem umas questões de verdadeiro ou falso, né? Então, aproveitar que leu, acho que foi Tamar que leu, já dá uma... Com o que a gente vai falar na sala de aula também, na aula de hoje, vai dar para vocês responderem lá também. Fica até hoje, como prometido, 23h59. E para vocês que fizeram, Yuri e José, vocês vão ver que muito do que a gente vai falar aqui, vocês já vão estar sintonizados, né? E com esse conhecimento aí prévio. Quem não tem, gente, já baixa aqui, lá no Cigar, que tem um gráfico de Moodle, a gente vai começar a falar e usar esse gráfico de Moodle. Uma dica... Imprime o gráfico de Moodle, ele vai ficar bem mais fácil de encontrar o fator de atrito se ele tiver impresso. E a gente vai falar disto hoje. Inclusive, nossa lista, já com o nosso assunto de hoje já bem adiantado, já dá para começar a fazer a lista 2. Né? Lembrando que tem a lista 1 também, para vocês exercitarem. Né? O questionário já está disponível desde segunda-feira. Quem já abriu, quem já pelo menos abriu o questionário, lembrem que o questionário é um treino para a prova, então não deixem de fazer, não deixem de resolver. Era para eu postar hoje, mas vou ficar devendo. Boa noite, Yuri. Senti só falta esses tempos. Estava preocupada, já tinha me dado um prazo. Amanhã eu vou mandar um e-mail para esses alunos que não têm vindo. Senti só falta. E era para eu ter colocado hoje, gente, o roteiro da planilha inteligente, mas no final da aula eu vou mostrar para vocês e eu vou mandar para vocês essa prática, como ela é uma prática individual, por e-mail. Né? Cada um vai ter sua questão para criar sua planilha. Então, por isso que eu ainda não fiz isso. Né? Eu assumi as turmas da professora Camila, tive aula também pela manhã, e aí foi bem corrido, né? Foi bem corrido mesmo, o tempo, quando eu vi, já tinha passado e já era o horário da aula da tarde, que já juntou com o horário da turma da noite. Vocês entendem bem como é isso, né? E vou postar amanhã vocês vão estar recebendo, mas no final da aula, me lembre, Pedrosa, você que tinha perguntado também, me lembre, para eu abrir aqui e mostrar para vocês como vai ser esse roteiro, já dar um norte. Inclusive, no dia 29, o monitor se disponibilizou para estar com vocês no sábado à tarde, justamente para mostrar, né, como faz essa planilha, para mostrar, inclusive, a planilha dele. É uma planilha, gente, pense que vocês fazendo, vocês já vão estar, como diz lá na minha terra, com a faca e com o queijo na mão para resolver essas questões que a gente faz em sala, né? Toda a parte de gabarito de prova, eu tenho tudo planilhado ali, já automático, então pense que vai ser um ganho, né? Não só essa possibilidade de 10%, só lembrando que eu vou dar meio extra, né? Além dos 10%, eu vou dar meio extra aí para quem fizer essa atividade da planilha inteligente, então já é mesmo para incentivar vocês a fazerem, e vocês têm um prazo até o dia 8, que a nossa prova será no dia 10. Tá? Só reforçando, passando algumas informações aqui importantes que a gente sempre faz no início de aula. Fazendo uma revisão, vai ser revisão mesmo, uma revisão
bem rápida do que a gente tratou na aula passada. Na aula passada, a gente começou o nosso conteúdo, conceituou o que é um escoamento interno, né? Falamos de diâmetro hidráulico, né? Toda geometria ela vai apresentar um diâmetro hidráulico, então tudo que eu falar, todas as fórmulas que conter o diâmetro, a gente precisa ter esse olhar de diâmetro hidráulico, porque a gente vai trabalhar com geometrias circulares, né? Quadrado, retângulo também. Então, lembrar que a gente tem como calcular esse diâmetro hidráulico. O número de Reynolds continua sendo um número adimensional extremamente importante, porque tudo que a gente vai fazer tratando-se de escoamento interno, primeiro a gente precisa classificar, né, como laminar ou como turbulento, e o nosso objetivo principal de hoje e desse conteúdo também é quantificar a perda de carga. Né? Como é que a gente mensura essa perda de carga? Porque se o fluido precisa escoar de um ponto até outro, a gente precisa adicionar energia por meio de uma máquina de fluxo. Né? E esse é o principal objetivo das estações elevatórias, do transporte de fluido, quando se trata de escoamento interno, né, de fluido aí viscoso, incompressível ou também incompressível. Falamos de camada limite, né, que é essa região onde se faz sentir os efeitos da viscosidade, que é uma das propriedades mais importantes do fluido, e quando essas camadas limites se encontram, a gente pode afirmar que o escoamento ele está plenamente desenvolvido, onde a gente vai ter esse perfil de velocidade, né, plenamente desenvolvido, e antes disso, a gente chama de comprimento de entrada, que também pode ser mensurado por meio do número de Reynolds e do diâmetro hidráulico. Finalizamos a aula passada tratando da análise quantitativa desse escoamento. Então, falamos da tensão máxima. A tensão máxima é quando ela ocorre na parede. A gente pode calcular essa tensão máxima por meio da variação de pressão, como também a tensão em qualquer ponto. Para o regime laminar, o perfil de velocidade é assim descrito, e apenas para o regime laminar, a velocidade máxima é o dobro da média. Né? A gente já começa aí a distinguir o comportamento do escoamento interno para o regime laminar e para o regime turbulento. Por meio da equação, né, de Haga, a gente pode calcular a vazão, conhecendo a variação de pressão. Então, a gente não precisa conhecer a velocidade média do escoamento, sabendo a diferença de pressão de um ponto para o outro, já é possível calcular essa vazão e calcular também a velocidade média, uma vez que a velocidade é a vazão dividido pela área. A gente também consegue calcular essa velocidade média por meio da variação de pressão. E quando o regime é turbulento, né, eu falei que tudo muda de história. E aí a gente vai ter aquelas velocidades de flutuação devido ao movimento caótico e desordenado, e a gente precisaria aí de um número N, né, que tem esse perfil de lei exponencial, para calcular esse perfil de velocidade para o escoamento turbulento. No escoamento turbulento, né, a gente não tem aquele perfil de paraboloide, né, o nosso perfil é bem mais achatado, e com esse valor de N também, que depende do número de Reynolds, é possível calcular ou a velocidade média ou a velocidade máxima, depende da informação que a gente já tem. Né? E também o perfil de velocidade, que vai depender de V máximo, da posição onde a gente quer encontrar essa velocidade, Rzão e de N, que é uma variável aí da lei exponencial. Paramos aqui, né, na aula passada, fazendo só uma revisão zona, bem revisão. Né? Esse é o perfil turbulento mais achatado do que o perfil laminar. E hoje a gente vai seguir o nosso conteúdo de escoamento interno, onde a gente vai falar de perda de carga, porque quando esse fluido ele se transporta, né, existe o atrito. Esse atrito ele consome a energia disponível do fluido. E quando ele consome energia, o nosso objetivo aqui, né, é
mensurar o quanto de energia que eu preciso adicionar ao fluido para que ele se transporte de um ponto para o outro, e aí ele vai passar, né, por um dispositivo que é a bomba. Né? Isso vai gerar custo de operação, né? Vai ser necessário que a gente realize os balanços de energia de forma correta, e vamos trazer a nossa equação de energia vista na segunda unidade, né, aqui, e fazer as nossas considerações pertinentes para o escoamento interno viscoso. A nossa equação de energia, essa aqui é a geral, que a gente viu lá na segunda unidade, né, ela falava que o calor menos os trabalhos, né, os trabalhos realizados no eixo, devido às tensões cisalhantes e outros tipos de trabalho, era igual à variação, né, da integral no volume de controle dessa energia, mais os fluxos. Mas aqui a gente vai fazer algumas considerações interessantes. Né? Primeiro, ele está escoando em regime permanente, é um fluido incompressível, então eu não tenho essa taxa de variação no volume de controle, né? Essa integral das energias dentro do volume de controle, a gente não tem um acúmulo. Na ausência de outra forma de trabalho que não seja o escoamento, então a gente vai desprezar por enquanto o trabalho das máquinas, das tensões e outros tipos de trabalho. Né? E as energias internas e de pressão, elas são uniformes, tanto na seção 1 como na seção 2 do escoamento. Observe que vai restar aqui da nossa equação, né, o calor, né, a energia interna, a energia cinética, potencial, de pressão e o fluxo. Né, massa específica, VDA, que é um produto escalar. Se a gente rearranjar isso, analisando do ponto 1 ao ponto 2, né, que a gente faz todas essas energias no ponto 1, menos essas energias no ponto 2, né, eu já estou tratando aqui nos dois pontos, a energia interna, a pressão, a elevação e a energia cinética, a gente ainda pode fazer uma consideração para que a gente não trabalhe com a integral. A gente vai precisar utilizar o que a gente chama de fator de correção de energia cinética. A gente vai multiplicar isso aqui por um alfa, para que a gente não necessite do uso das integrais. Está parecendo um 2, mas é um alfa, tá, gente? Para que a gente não necessite fazer essa integração. E esse fator de correção, ele vai depender se o regime é laminar ou turbulento. Se o regime for laminar, a gente vai usar o alfa, só passar aqui que o valor está aqui nesse outro slide, a gente vai usar o alfa igual a 2, e se o regime for turbulento, a gente vai usar o alfa igual a 1. Observe aqui o alfa já multiplicado a nossa energia cinética. Eu vou dividir aqui o calor por M, pois ele aparece aqui, ó, o fluxo máximo em todos os termos, só para a gente rearranjar isso e chegar na nossa famosa e querida perda de carga. E o escoamento está plenamente desenvolvido, depois daquele comprimento hidrodinâmico de entrada, né, o alfa vai ser igual tanto na seção 1 quanto na seção 2. A gente teve um perfil, um escoamento já com suas velocidades bem definidas, variando ao longo do raio, e a gente pode afirmar também que alfa 1 vai ser igual a alfa 2. Se laminar, só reforçando, é igual a 2, se turbulento, vai ser aí aproximadamente 1. E aí a nossa equação, né, ela se resume a diferença da energia mecânica, que é a energia interna menos o calor, igual, isso daqui eu espero que vocês lembrem lá da segunda unidade, que são as energias de pressão, potencial e energia cinética, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2.
Lá na unidade 2, a gente falou da equação de Bernoulli. Quando não existia diferença de energia mecânica, essas energias aqui no ponto 1 e no ponto 2, elas eram iguais. Mas agora, se tratando de um fluido viscoso, né, a gente não pode desprezar essa diferença de energia mecânica. E é justamente essa diferença de energia mecânica que é a nossa perda de carga. Pode falar, alguém ia falar alguma coisa? Tem o microfone ligado. Acho que abriu sem querer. Natanael. Tudo bem. E essa diferença de energia é justamente a nossa perda de carga. Se a gente subtrair todas essas energias de pressão potencial e cinética do ponto 1 às energias do ponto 2, a gente tem a nossa perda de carga. É aquela perda natural do fluido que tem uma viscosidade escoando sobre uma superfície. Espero que vocês tenham se sintonizado aí, se encontrado onde a gente está falando. Né? Geralmente eu mostrava, eu só volto já aqui, geralmente eu mostrava assim, né? Energia no ponto 1, né? Menos as perdas do ponto 1 ao ponto 2, é igual a energias no ponto 2. Tá? Isso aqui a gente já traz aí da unidade 2. Mas a proporção que a gente for exercitando, né, a gente vai reforçando aí essa equação. Existem duas formas de utilizar, né, essa equação de energia, né, que vai resultar em dimensões, em unidades diferentes. Né? Ela sem dividir pela gravidade, que é esse primeiro caso, né, onde a nossa unidade final aí vai ser metro quadrado por segundo, ou, né, ela dividida pela gravidade. Observe que ela está dividida aqui pela gravidade, aqui também, só tem que já cortou com a gravidade daqui. E aí a gente tem a unidade de metro. Observe, Newton corta com Newton, metro quadrado com metro, metro com metro, segundo ao quadrado com segundo ao quadrado. Né? E eu costumo utilizar, ambas estão corretas, tanto em metro quadrado por segundo ao quadrado, quanto por metro, mas eu acho mais usual, é muito mais usual a gente trabalhar com essas energias divididas pela gravidade, que a gente fala, né, que é a energia por peso de fluido. Tá? Então, essa que a gente vai utilizar, né, mas se vocês verem nos livros, ou fiquem à vontade também para usar dessa forma, só tomem cuidado com as unidades, depois, quando for para encontrar a potência da bomba, vocês vão precisar fazer algumas transformações. Professora? Oi. Esse M de metro é aquele comprimento equivalente nas tabelas? Não, Então, não. Aqui a gente ainda está... Sim, a gente vai falar... todas as unidades dessas variáveis aqui estão em metro, certo? O comprimento equivalente, ele trata das perdas localizadas, né? Que é quando a gente tem... É como se a gente estivesse trocando um acessório por um comprimento equivalente de mesmo diâmetro daquela tubulação, onde o acessório está localizado, que também é dado em metro. Né? Por isso que é bem melhor a gente trabalhar com essa equação já toda na unidade de metro. Né? Que uma das aplicações, por exemplo, para encontrar a perda localizada, né, é dado o comprimento equivalente de cada acessório. Foi isso que você perguntou, Natanael? Acho que foi. Isso foi. Então faz todo sentido calcular assim, né? Porque a gente já consegue... Faz muito mais sentido, principalmente quando a gente for calcular potência, né? Que vai ser em Newton-metro por segundo, que é igual a watts. Sim, sim. Certo? André perguntou se tem diferença, né? Vai ter no valor numérico e na unidade, né? E aí a gente precisa, como eu estava falando com o Natanael, para calcular a potência, né? Fazer algumas transformações de unidade um pouquinho mais complexas, André, para poder calcular outras variáveis mais à frente. Né? Então, prefiro que vocês já usem direto essa, que vocês vão ver que a aplicação
já vai ser mais direta. Tá? Só para mostrar que ambas estão corretas. Quando a gente não divide pela gravidade, dividindo pela gravidade também. Só para não já impor assim, né? Usem isso, que aí de repente vocês vão estudar pelo livro e aí, oh, meu Deus, mas tem aqui sem dividir pela gravidade. Você foi Então, essa variação... Você foi dando argumentos. Como é, Tomás? Foi dando argumentos para que a gente mudasse, seguisse esse caminho. Eu estou dando argumentos concisos, são argumentos concisos, então, para que vocês sigam o meu caminho. É verdade, mas são argumentos concisos, são argumentos, né? Acho que ficou plausível aí o que eu falei. Então, voltando aqui, quando a gente tem a variação de pressão durante o escoamento de um ponto para o outro, né, vai existir a variação de elevação, a variação de velocidade, a variação de atrito. Então, antes, como eu até já comentei, se a gente não tivesse perdas, né, essas energias eram iguais de um ponto para o outro. Mas agora a gente tem essas perdas e essas perdas precisam ser consideradas e quantificadas. Lá na segunda unidade, a gente só falava, olha só, existe uma energia perdida, né? O fluido perde energia. Perde uma energia, tinha até uma questão que eu me lembro que a gente fazia, perde 2 metros de energia, né? E vocês ficavam, mas professora, como é essa energia em metro? Por que essa unidade em metro, né? A gente sabe por que a unidade é em metro, porque está dividido pelo peso, pela gravidade, todas essas energias, mas como é que se calcula essa energia que é perdida? É isso que a gente vai aprender hoje na aula da semana que vem. Quando esse fluido sai de um ponto para o outro, né, como é que a gente calcula essa energia perdida? Primeiro, inclusive, é o que a gente chama de perda de carga. E essa perda de carga, ela é influenciada por alguns fatores, né? Yuri e José, que fizeram aí a atividade, tinha até essa pergunta, né? Quais são os fatores que influenciam a perda de carga? Então, vocês querem citar alguns aqui para mim, para não me deixar falando sozinha? Diâmetro da tubulação. Diâmetro da tubulação. O tipo da tubulação. O material da tubulação. A viscosidade do fluido. Rugosidade. A rugosidade, né? Que depende do tipo do material. E as conexões, né? Que tem. Conexões, como falou. Conexões T, joelho, curva. Atrito com a parede do. Esqueci, com a parede do. Da tubulação. Show. Atrito, né? Que vai depender da rugosidade. Acho que foi Itamar que falou, e Natanael, cada acessório que o fluido passa, uma curva, um joelho, um T, uma válvula, resulta nessa perda de carga. Não vou precisar nem mais passar os slides aqui seguintes, porque aí vocês já falaram praticamente todos. Falaram, inclusive, não lembro quem foi que falou, se foi o Rafael, não reconheci a voz na hora, mas a natureza do fluido, né? Se é a viscosidade responsável pela resistência ao escoamento, essa natureza do fluido que está escoando também é um dos principais fatores que influenciam a perda de carga. O material, né? Quando a gente fala de material, não só o material, porque ele é o responsável, né, pela rugosidade, pelas asperezas da superfície, como também um processo de fabricação, né? Sem fazer publi, mas a gente pode ter um tubo de PVC da Manco e da Tigre e a rugosidade dele ser diferente, pois o processo de fabricação é diferente, né? Então, isso vem também de todo o cuidado com o acabamento interno dessas tubulações. O diâmetro, vocês também falaram, o diâmetro interno, né? Até porque a gente sabe da relação do diâmetro com a velocidade. Então, uma relação que eu não quero que vocês esqueçam é quanto menor o meu diâmetro, maior será a minha velocidade. Quanto maior a minha velocidade, maior será o número de Reynolds.
E quanto maior for o número de Reynolds, maior vai ser a perda de carga. Né? O mesmo serve para a rugosidade. Quanto maior a rugosidade, maior vai ser a perda de carga. Certo? Aí a relação da viscosidade também não vai dar para fazer diretamente, porque vai depender de outras variáveis. Mas essa relação aqui é uma relação bem interessante. E quanto maior a perda, vou até adicionar aqui, maior vai ser a potência da bomba para transportar aquele fluido. Então, essa relação aqui do diâmetro é bem interessante com a perda. E aí o contrário, né? Quanto maior o diâmetro, menor a velocidade, menor o número de Reynolds, menor a perda, menor a potência da bomba. Né? Quanto a perda, a potência da bomba, ela vai estar relativamente ligada a quão que eu quero, né, vencer de perda, repor de energia que aquele fluido perde ao escoar. Professor? Pode falar. Professor, eu entendi a questão da rugosidade, que é tipo a aspereza, sei lá, do tubo, que vai oferecer mais ou menos resistência, né, ao escoamento do fluido. Porém, eu fiquei encucado com aquela questão do princípio da aderência, e o fluido, quando ele está próximo à camada, no caso do regime laminar, ele está próximo ou coladinho, ele que tende a ter velocidade zero, porque está... Tende a aderir, né? Até a velocidade mínima. Ah, eu fiquei, mas qual a diferença de um mais rugoso, nesse caso, se todo jeito vai aderir, vai ficar... De todo jeito ele vai aderir, mas você imagine, se você tem uma superfície, a perda de carga, ela está intrinsecamente ligada ao movimento aleatório do fluido. Então, se você tem uma superfície mais áspera, tudo bem que ele vai aderir. Mas o que vai acontecer? Quando ele for passar pelaquela superfície, vai gerar uma turbulência. Né? E essa turbulência já faz com que ocorra um aumento da perda. Certo. É como se nessas regiões não fosse laminar, ele fosse um pouco turbulento, um pouquinho. Não vamos fazer muita relação com laminar ou turbulento, porque isso vai depender não só da aspereza, mas como da velocidade, diâmetro e viscosidade, né? Mas vai gerar uma perturbação ao escoamento. E quanto mais perturbado for o escoamento, maior a perda. Essa palavra agora. Lisa os pensamentos, então. Né, mais perturbado for. É o mesmo que acontece, por exemplo, das válvulas. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui. A válvula de gaveta. Né? A válvula de gaveta, uma vez ela aberta, né, eu tenho uma passagem livre do fluido. Né? A válvula de gaveta ela vai resultar numa perda menor do que, por exemplo, a válvula de borboleta. A válvula de borboleta ela tem um disco que, mesmo quando ela está aberta, o fluido precisa passar pelaquele disco, né, gerando uma turbulência. Então, a perda vai ser maior na válvula borboleta, vai ser maior na válvula globo. Quando eu estiver falando de acessórios, eu mostro a configuração delas para vocês verem. Que vai ser muito maior a perda na válvula de retenção. A válvula de retenção é uma portinhola. Ela só se abre quando o fluido passa. Pode ser automatizada também, claro, de acordo com a pressão. Mas a válvula de retenção, ela precisa do fluxo, né, para abrir aquela portinhola e o fluido passar. Então, vai gerar uma perda muito maior. Por quê? Porque gera uma turbulência, uma perturbação ao escoamento. Tranquilo? Respondi, Itamar? Acho que foi Itamar. Tranquilíssimo. Já está pensando aqui nas montanhas, o ar deslocando numa região montanhosa e não montanhosa. Estava pensando aqui. Uma com arbustos, outras sem arbustos, outras com árvores. Outra só sobre o mar. Aí é escoamento externo. Tenha calma, Itamar. Não vá misturar, que a gente está falando de escoamento interno ainda. Mas tem relação sim. Vai mudar o coeficiente de arrasto, vai mudar a força de arrasto, tem tudo a ver também. O comprimento do tubo, né? Vocês vão ver com as nossas fórmulas, as nossas equações que depende diretamente do comprimento do tubo, da quantidade de acessórios, como vocês falaram, depende do número de Reynolds.
Alguns outros fatores também que influenciam, né? Técnica de assentamento, quando ele está, né, no solo. Se tem algum tipo de conservante na parede do tubo, conservante que eu diga alguma medida protetora, revestimento especial também, né? O estado de conservação quer dizer a idade do tubo, né? Com o mais velho o tubo, ele pode sofrer alguns tipos de incrustação, corrosão, e isso também influencia a perda de carga, né? Então, esses revestimentos especiais ou empregos de medidas protetoras geralmente são colocados no conduto ou dentro da tubulação, né? Os volantes também, né? Que é um exemplo de medida protetora que é colocada para prever, né? Prever não, desatenuar, tem outra palavra. Eita, Prevenir. Prevenir, mas não é bem prevenir, não. O golpe de Ariete ele vai acontecer, mas amortecer o golpe de Ariete. Olha, a professora já está perdendo as palavras. Amortecer o golpe de Ariete. Mas Isso atenuar tudo também faz tá também. certo. Eu falei desatenuar. Ah, Desatenuar. O Aurélio chora. Ai, Deus. Vamos lá. Então, esses são alguns outros pequenos fatores, né, mas também importantes que influenciam a perda de carga. Só falar dessa imagem aqui, né, que mostra a diferença de tubulações aí antigas, então um tubo novo, né, um tubo que sofre o processo de incrustação, né, então observem que vai ter a redução do diâmetro, né, pode sofrer também um processo de corrosão, que além de alterar o diâmetro, altera a vazão, a velocidade, vazão não, velocidade, e também altera a rugosidade da parede, a tuberculização, né, que são pontos ali de incrustação, né, pontuais também dentro da tubulação, são fatores que afetam a perda de carga. E existem 2 tipos de perda de carga, né? E quando a gente falar agora de perda, a gente vai ter que somar esses 2 tipos de perda de carga. E só antes de falar desses tipos de perda de carga, deixa eu só ressaltar aqui a rugosidade, né? Observe aqui, Itamar tinha falado da rugosidade. Essas asperezas, né, vai fazer com que crie uma turbulência quando o fluido passa. Claro que aqui é a nível microscópico, mas a gente tem condutos que têm alta rugosidade, né, e isso acaba influenciando no escoamento. A rugosidade é uma propriedade extremamente importante, gente. Assim como o número de Reynolds, né, a rugosidade também, ela vai depender do material. E quando a gente fala rugosidade, a gente vai falar de rugosidade relativa. É quando a gente divide a rugosidade aparente, né, que é uma média dessas asperezas aí, que está na ordem de milímetros, e a gente divide pelo diâmetro. E aí a gente vai ter esse número adimensional, que assim como o Reynolds, ele é bem importante para que a gente calcule essa perda de carga. A gente vai ter acesso a esses valores, tá? Já tranquilizo vocês, a gente precisa saber qual é o material, né, para buscar a rugosidade ou nas tabelas, ou isso vai estar informado. Isso está presente nos catálogos, né, da maioria dos fornecedores, qual é a rugosidade do material, né? Geralmente já é dado uma tabela ali de rugosidade relativa, depois eu vou abrir aqui um manual. E as tubulações são, na sua maioria, classificadas como lisa, semi-rugosas e rugosas. E por que é importante? Nessa imagem dá para entender mais ou menos o que eu falei aqui da passagem do fluido. Ó, se a parede for lisa, né, ele vai ter uma passagem aqui com um perfil de velocidade mais uniforme, né, com uma linha de corrente mais uniforme. Quanto mais rugosa a parede, né, essa trajetória, essa linha de corrente se torna aí desordenada. E por que é importante a gente saber se essa parede é lisa, semi-rugosa ou rugosa? Porque se a perda ela ocorre devido à rugosidade
e ela ocorre justamente devido a essa resistência ao escoamento. Se eu digo que uma parede é lisa, né, essa resistência ela vai depender só do número de Reynolds, né? Não vai depender da rugosidade da parede, né? Se a parede ela é semi-rugosa, como a do meio, né, a resistência vai depender de Reynolds, né? E aqui é um Mi, não é ou. Vou mudar aqui. É um I. E da rugosidade relativa, vai depender dos dois, se ela for semi-rugosa. Já se ela for rugosa, a rugosidade ela é tão importante que independe do número de Reynolds. A resistência, né, vai ser principalmente... A voz está falhando. A resistência ela vai se dar principalmente devido a essa rugosidade. E o número de Reynolds ele deixa de ser um fator, né, importante e está sumindo é tudo hoje, a palavra, a voz, um fator importante e predominante. Tranquilo? Se alguém quiser fazer alguma colocação, tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade, enquanto eu bebo uma água aqui para... Até agora tudo tranquilo. Show. Isso é mais que os processos de fabricação mesmo, né? Isso mais sobre... Sobre o processo de fabricação, né? Aqui é mais sobre o processo de fabricação e para que vocês entendam que conhecer essa rugosidade, né, vai ser fundamental para que a gente calcule essa perda de carga. Uhum. Sim, Por sim. exemplo, no gráfico de Moody, né, o gráfico de Moody, que eu falei para vocês que vocês precisam ter em mãos, impresso no computador, como vocês preferirem, ele é um gráfico que vai nos permitir encontrar uma variável muito importante para o cálculo da perda de carga, que é o fator de atrito. Aqui no eixo X, a gente tem o número adimensional de Reynolds. E no eixo Y, do lado direito, a gente tem a rugosidade relativa. Então, essas curvas aqui, elas são referentes à rugosidade, né, relativa, acaba lá em cima. Eita, o mouse aqui tá... E para cada número de Reynolds aqui, a gente vai ter uma linha pontilhada aqui na vertical. Não sei se vocês estão conseguindo ver essa linha pontilhada aqui na vertical. Para cada número de Reynolds. Eu vou explicar melhor quando a gente for fazer um exemplo. Essa reta aqui, ela representa os regimes laminar. Ó, aqui está 2.000. Né? Para o regime laminar, esse fator de atrito ele é simplesmente 64 pelo número de Reynolds. Né? Observe que ele é linear. Né? Aqui é para números já de Reynolds maiores, do transição para o turbulento. Essa última curva aqui vai representar os tubos lisos. Né? E eu vou explicar. Essa linha vermelha e azul aqui é minha, tá? Para a gente calcular. Por isso que eu digo que é bom ter impresso, que é muito mais fácil da gente fazer isso daqui nele impresso do que aqui pelo computador. Vou pegar um exemplo, tem uns exemplos aqui. Vou pegar esses 2 exemplos, vou pegar esses 3. Eita. Vou colocar aqui embaixo para a gente fazer esses 3 exemplos e encontrar o fator de atrito. Com esses números de Reynolds e essas rugosidades. Vamos começar com esse que está em vermelho, né? Para um número de Reynolds de 310.000. Então, a gente vai usar sempre aí em notação, vai ficar mais fácil, né? 3,1 vezes 10 a 5. Então, a gente vem aqui, a gente vem aqui, essa nossa reta vermelha aqui, se o PowerPoint ajudar, que ele travou.
A gente vem aqui com essa retinha vermelha. É em escala log, por isso esse espaçamento, né? Então, a gente vai ter aqui, nessa primeira reta, em cima de 10 a 5, 1 vezes 10 a 5. Na próxima, a gente vai ter 2 vezes 10 a 5. Na próxima, a gente vai ter 3 vezes 10 a 5. 3,1. Vou colocar um pouquinho depois desse valor que equivale a 3 vezes 10 a 5. Prestem bem atenção, gente. É primordial, porque se a gente erra o fator de atrito, acabou a questão, acabou a resolução, acabou o dimensionamento. Aqui a gente vai ter 5 vezes 10 a 4 de rugosidade, né? É aqui, 5 vezes 10 a 4, representado aqui por essa curva. O que a gente vai fazer é buscar a interseção da rugosidade com o número de Reynolds. Feito isso, a gente vai traçar uma reta da interseção para a esquerda. E aqui do lado esquerdo vai estar o nosso fator de atrito, né? Aproximadamente aí 0,019. Onde eu vi 3 vezes 10... Ah, é que é 310 mil. Onde eu vi aqui, cada retinha dessa, André, equivale a 1. É porque ela está em escala log, né? Então, tá vendo essas retinhas aqui na vertical pontilhada? Aí, essa primeira retinha aqui, 1 vezes 10 a 5. Essa é 2, essa é 3, e vai. Essa é 4, 5, 6... 7 vezes 10 a 5, 8 vezes 10 a 5, 9 vezes 10 a 5, 10 a 6. Aí 10 a 6, 1 vezes 10 a 6, 2 vezes 10 a 6, 3 vezes 10 a 6, 4 vezes 10 a 6, e assim vai. Obrigada por perguntar, foi bom que eu reforcei aqui. De nada, meu filho. E aí, esse fator de atrito vai dar aproximadamente aqui 0,018. Aí vocês podem perguntar, professora, mas como é que você tem certeza? Por isso que imprimam, usem uma escalinha para ir afinando o olho ao gráfico de Moody. E aí vai fazendo as divisões aqui, ó, certinho, para poder chegar no valor correto, né? A diferença na casa decimal aí, se eu considerar 0,018, 0,019, vai ser na terceira casa. Então, isso não vai afetar tanto os nossos cálculos. Esse segundo aqui, que a gente vai ter 1,06 vezes 10 a 6, que é o número de Reynolds. Então, 1,06 vezes 10 a 6 eu vou botar aqui logo depois de 1 vezes 10 a 6. Para tubos lisos, né? Observe, uma rugosidade aqui menor do que 10 a 6. Essa é a nossa última curva. Então, eu vou aqui, ó, buscar a interseção. Traçar reto para a esquerda da interseção. O fator de atrito vai dar aproximadamente aí 0,011, 0,005 aproximadamente, 0,01015, porque aqui no meio está 0,0125. Né? Aqui está 0,015. Então, a gente faz essa divisão aí para encontrar o número de fator de atrito. Vou pegar esse daqui agora. 3, 4, 5, 6. 1,5 vezes 10 a 6. De número de Reynolds. Pegando o último exemplo. Que é a rugosidade de 1 vezes 10 a menos 4. Que está aqui. Então, vou pegar essa interseção aqui, traçar para a esquerda e encontrar o fator de atrito. Observe que ele já vai dar aqui 0,013 aproximadamente.
Ah, uma pergunta que vocês não fizeram, mas eu me lembro que alguém já me fez essa pergunta. Professora, mas se a minha rugosidade, por exemplo, der 0,006, né? Observe que aqui eu tenho 0,005. O que é que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma curva paralela, uma curva aqui. É porque com o mouse é difícil, gente. Uma curva aqui paralelo, né, que vai representar essa mesma distância aqui em todos os pontos e traçar essa interseção. E aí, para o lado esquerdo, encontrar o fator de atrito. Então, não necessariamente essas rugosidades aqui é para nortear a gente tem que lembrar de traçar aí essas curvas próximas aí dessas curvas aí já existentes com a rugosidade relativa. É bem importante usar a proporção que a gente for fazendo nossas questões, né? Eu vou sempre voltar no gráfico de Moody para a gente encontrar o fator de atrito, que a nossa perda depende do fator de atrito. Uma das formas de encontrar a nossa perda de carga é utilizando o fator de atrito. Perguntas do gráfico de Moody, conseguiram compreender? No meu caso, sim. É bem intuitivo, ele. Bem tranquilo. É bem tranquilo. É só afinar o olho. Tem alguns exemplos depois para vocês irem treinando, mas não se preocupe não. Toda questão vai pedir fator de atrito. Como eu disse, existem dois tipos de perda, né? A perda de carga, que eu gosto de chamar de distribuída, que é aquela perda que ocorre ao longo da tubulação retilínea, né? É de mesmo diâmetro, num trecho ali uniforme, dependente da posição. Ocorreu no conduto ali circular, a gente chama de perda de carga distribuída. Tem alguns livros que chama de perda de carga contínua, principal, maior também, né? A outra perda é a perda de carga localizada, também chamada de perda menor, perda secundária, perda singular, que são aquelas que ocorrem nos acessórios. Quando eu falar de perda, a gente vai ter que calcular a perda distribuída mais a localizada, né? Distribuída ao longo do conduto retilíneo e localizada nos acessórios. Entrada e saída do fluido na tubulação também gera perda, tá, gente? Então, a perda total, né, vai ser a distribuída com a localizada. Tem uma perda também, né, utilizada em instalações hidrossanitárias, né, em fluidos que apresentem grandes perdas, grandes sistemas, que são as chamadas de perda de carga unitária. É quando a gente divide a perda total pelo comprimento da tubulação, né, e aí ela vai ser adimensional, a perda de carga unitária, né, chamada de perda de carga unitária. Quando vocês ouvirem isso, é porque ela já está dividida pelo comprimento do conduto. E vamos lá, como é que a gente calcula, então, essa bendita perda de carga? Vou começar com a distribuída, e mais uma vez, a gente vai precisar classificar esse escoamento como laminal turbulento, né? Mas eu vou falar primeiro de uma forma que serve para os dois tipos de regime, né? Para o laminar e para o turbulento. Como eu disse, a perda de carga distribuída ela ocorre em um conduto, né, de X comprimento com a área constante. Se a gente tiver trechos de áreas diferentes, a gente vai ter que calcular separadamente a perda de carga distribuída para cada trecho. Então, a perda, se a velocidade, a gente vai pegar a nossa equação aqui total, né, que é as energias no ponto 1 menos a perda igual às energias no ponto 2. Se ela tem mesma área, vai ter a mesma velocidade. Então, essa perda
vai ser a diferença de energia potencial. Deixa eu só arrumar aqui os sinais. A diferença de energia potencial mais a diferença de pressão. Se esse conduto estiver na horizontal, eu não tenho diferença de elevação, Z1 e Z2. Então, a gente pode afirmar que a perda de carga distribuída é igual à variação da pressão. Isso serve para regimes laminares ou regimes turbulentos. Tá? Então, a gente pode, por meio da variação de pressão, encontrar essa perda de carga distribuída. Vamos fazer um exercíciozinho aqui para fixar. Exercício simples. Vamos começar de um bem simplesinho. Bem simples mesmo. Né? Você vai realizar uma experiência para determinar a perda de carga entre o ponto A e B, distantes 150 centímetros, para uma tubulação de 7 milímetros de diâmetro. Aqui ele dá a densidade do mercúrio e a massa específica da água. Observe que a gente tem um manômetro de mercúrio, né, que vai nos permitir calcular a diferença de pressão. Com a diferença de pressão, a gente vai calcular a perda de carga distribuída, fazendo ΔP dividido pelo peso específico da água. É a água que está escoando. Vamos encontrar essa diferença de pressão. Vou desprezar essa coluna aqui, porque ela tem a mesma altura e mesmo fluido. Vou partir desse ponto até esse. Então, a gente tem PA. Se eu desço, eu somo a pressão da coluna de água, que vai ser peso específico da água vezes H. Subo, eu vou subtrair a pressão da coluna de mercúrio vezes H igual a PB. Quando a gente encontrar essa diferença de pressão, a gente calcula a nossa perda de carga distribuída. Vamos lá, mão na massa, vamos praticar. Ai. Calculadora, lápis, caneta. Ele já deu a massa específica da água. Vamos multiplicar com a gravidade para encontrar o peso específico. Pode usar 9,8 mesmo? Ah, pode usar 9,8. Vou botar aqui 9,8. O peso específico do mercúrio foi dada a densidade relativa. Vou multiplicar pela massa de referência e multiplicar pela gravidade. Para a gente encontrar qual é a diferença de PA entre o ponto A e B. Quem achar e coloca no chat. Ou pode falar no microfone também, fique à vontade. Achei que essa disse que achar e colocar no chat ia ganhar uma biloca, mas
Desistir. Um agude. Um agude. Professora, meu deu 45,687 kPa. 687. Assim? Show. Então, essa é a diferença de pressão. Isso. Obrigada, Natanael. Era isso mesmo? Sim. Eu tinha um valor com 10 que dava 46.620, acho. Sim, porque foi 9,8. Dividido. Né? Eu botei 9,8 ali também. Então, aqui vai ser 1.000 kg por metro cúbico. Vamos continuar trabalhando com 9,8. Essa com a gravidade dali tá 9,8, tá 10, é? Ali, professora? Eita, aqui eu botei Sim, 10, professor. não foi? O costume foi No- ótimo agora. Obrigada, Rafael. Vamos a Você tinha feito tudo com 9,8, não foi, Natanael, que deu esse resultado? Sim, tudo 9,8. Ah, tá. Eu tinha tacado um 10 aqui. Me diz aí quanto vai ser a perda. Vamos fazendo, pessoal. O meu deu 4,662. O quê? Esse HD, a perda de carga, né? Não, falta alguma coisa. Ah, eu achei que ia ficar em metros, né? Metros. Isso mesmo. Que aqui a gente tem Pascal, que é Newton por metro quadrado, dividido por Newton por metro cúbico, que é o peso específico. Aí acaba sobrando só o metro. Sim. Tranquilo? Facinho? Só para a gente fixar aí que a gente pode encontrar perda de carga distribuída pela variação de pressão. E aí vocês me perguntam, com 10 aqui, Natanael, o valor dava um pouquinho diferente, tá vendo? Dava 4,662. Mais desse mesmo. Show. E aí Mudou vocês quase me nada. perguntam, muda pouca coisa. E aí vocês me perguntam, professora, mas e quando a gente não tiver a variação de pressão, né? Quando a gente não conhece a variação de pressão, é aí que entra o fator de atrito, né? A gente vai poder usar, né, o fator de atrito numa equação conhecida como a equação de Darcy ou equação universal da perda de carga, que nos diz que essa perda de carga ela vai ser igual à distribuída, tá? Depois a gente vai ver que essa fórmula também é usada para perda de carga localizada, por isso que ela é chamada de equação universal da perda de carga. A perda distribuída será o fator de atrito, né, vezes o comprimento dividido pelo diâmetro, vezes a energia cinética. Lembrando lá do gráfico de Moody, quando o regime é laminar, o fator de atrito é obtido facilmente dividindo 64 pelo número de Reynolds. Mas isso só serve para quando o regime for laminar. Apenas só e somente só para o regime laminar. Se o regime for turbulento, a gente já viu no gráfico de Moody, e aí eu vou voltar lá no gráfico de Moody. Quando a gente tem regime turbulento, observe a partir daqui, a gente vai precisar do número de Reynolds e da rugosidade relativa para encontrar esse fator de atrito.
Vamos fazer um exercício para usar nossa equação de Darcy. A primeira pergunta aí são quais os fatores que influenciam a perda de carga. A gente já falou aqui de diversos. Determine a perda de carga da tubulação de 150 milímetros de diâmetro, 30 metros de comprimento, onde escoa fluido a uma velocidade de 4 metros por segundo e a rugosidade relativa é de 8 vezes 10 a menos 5. A massa específica do fluido e a viscosidade também foram dadas. Se a gente tivesse a informação da variação da pressão, a gente conseguiria encontrar essa perda de carga distribuída, mas a gente não tem. Então, a gente vai ter que calcular o fator de atrito para calcular a perda de carga distribuída. Mas, para calcular o fator de atrito, a gente precisa calcular o número de Reynolds. Velocidade vezes diâmetro vezes massa específica dividido pela viscosidade. Foi dada a rugosidade, ó. Então, a gente precisa saber se o regime é laminar ou se ele é turbulento. Calculem aí esse número de Reynolds para a gente direcionar como a gente vai calcular esse fator de atrito. Vamos lá, quero esse chat aqui também movimentado. Somos quantos aqui hoje? Deixa eu até dar uma olhadinha. Somos poucos e valiosos. Aqui deu 7,86, se alguém puder confirmar também. Se está errado. Vírgula, peraí, tem alguma coisa. Acho que tá, dá 700 e alguma coisa. Então, peraí, deixa eu refazer. Faz. João, José, Júlia, vamos, Pedro também, Tiana. Vamos participar, turma. Esse Ezinho sobre D é a rugosidade relativa. A gente vai usar a viscosidade para calcular Reynolds. Ó, viscosidade, Professora, número massa. 7,86. Estão transformando o diâmetro para metros? Agora eu refiz, deu 686. 786. 786. É o 10 a menos 1 ali, pô. Eu errei aqui. Aqui, ó, 10 a menos 1. Sim, eu errei o 10 a menos 1 mesmo. Deixa eu ver se Aí deve ter tido outra casa aí também. Porque o cara divide 150 por 1000. Aí depois vai muito. Diga aí. 4 metros por segundo. Aí o diâmetro é 150 dividido por 1000, que vai dar 0,15 metros. A massa específica, 1,258 kg por metro cúbico. E a viscosidade, 9,6 vezes 10 a menos 1 pascal vezes segundo. Agora ficou fácil, né? Era só dividir o diâmetro 64 foi? por menos, né? Ah, sim. Só me digam o valor com casa decimal que eu esqueci. 786. 25 o meu deu. O do Rafael deu diferente? Vai me responder aqui. Como é a história? A casa tua casa decimal do decimal, número de renda. Não, deu a mesma coisa aí. Deu 25. É a mesma coisa? 786,25. Que vai dar o fator de atrito. 0,08139. 8139.
Fator de atrito em mãos, calculemos a perda de carga distribuída em 30 metros de conduto que tem 150 milímetros de diâmetro, escoa a velocidade de 4 metros por segundo. Vamos adotar a gravidade aí de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Observe, nesse caso, André, que, lembra, você perguntou da rugosidade relativa, como o número de Reynolds do laminar, a gente nem precisou usar a rugosidade relativa. A gente só usaria se o regime fosse turbulento. 13,289 metros. 13,289 metros vai ser a perda de carga por fluido, né, se movimentar aí 30 metros, né, sobre essas condições. Pouca. Qual é a média, professora, que fica, assim, em condições reais, né? Não tem como, porque são tantas variáveis importantes aí, como, por exemplo, a velocidade, né? Tem sistemas que, a depender do diâmetro e da velocidade, a perda é bem pequena, distribuída. 3, 4 metros, mas aí quando você já trabalha com tubulações muito compridas, com altas velocidades, aí a perda vai ser maior. Fluido de alta viscosidade também, então são muitas variáveis para a gente dizer uma média, sabe? Se a gente fosse contar com... Claro que esse aí é um fluido que tem uma viscosidade diferente, mas se fosse, por exemplo, água, via de regra. A água, via de regra. É porque ainda assim depende da velocidade, mas não consigo dizer uma média, Natanael, porque depende mesmo da velocidade, depende da rugosidade. São muitas variáveis para determinar isso, mas, por exemplo, a gente vai fazer um exemplo aqui para 10 quilômetros. Para 10 quilômetros de tubulação vai dar aproximadamente, não posso dizer, vamos fazer um exemplo, mas para 10 quilômetros de tubulação vai dar mais de 100 metros de perda, né? Aí você vai dizer, é água escoando, uma velocidade de 5 metros por segundo, mas a tubulação tem 80 centímetros de diâmetro, né? A perda é grande? Não é. Para 10 mil metros, 100 metros de perda? Não. Entende? Sim. É porque para a gente também ter um norte na hora de calcular, a gente não colocar um negócio... Sim. Nada a ver, né? Mas realmente dá para ter uma ideia de que se você vai ter um comprimento pequeno com um diâmetro grande, você vai ter uma perda de carga menor possível. Né? Muito menor. Grande, é essa relação que a gente... É essa relação que a gente vai precisar começar a fazer. Não vai ser olhar a variável e ver, opa, peraí, essa viscosidade aqui é alta, porque essa perda deu tão pequena. Ah, mas é porque a velocidade foi muito baixa. Então, a gente tem que interpretar como um conjunto de informações. Sim. As perdas localizadas, por exemplo, elas sim dão bem pequenas, né? Então, não estranhe quando se encontrar uma perda de 1, né, 0, alguma coisa de metros de perda, não estranhe, porque elas são as perdas realmente menores. Se encontrar uma perda muito alta, uma perda localizada, aí sim eu vou dizer, tem alguma coisa. Aí a gente pode afirmar, porque só depende de uma variável, né? Basicamente, assim, que é o K ali, ou o comprimento equivalente. Sim. Vamos falar de regime turbulento. Né? A gente falou de regime laminar. Quando o regime é turbulento, para um escoamento turbulento, né, vocês viram o gráfico de Moody, ele foi feito a partir de uma análise dimensional, então é uma coisa que eu já ressalto para vocês a importância da análise dimensional, que foi o nosso primeiro conteúdo, né, e de experimentos. Então, fez-se uma análise dimensional observando a queda de pressão devido aos efeitos do atrito, onde ela dependia
do diâmetro da tubulação, do comprimento, da velocidade, da massa específica, da viscosidade e da rugosidade. E aí, experimentalmente, definiu-se que para um regime turbulento, os grupos adimensionais que tinham maior influência sobre o fator de atrito eram o número de Reynolds e a rugosidade relativa. É por isso que no gráfico de Moody, né, esse fator de atrito para os regimes turbulentos podem ser encontrados por meio desses dois números adimensionais, que é a rugosidade relativa e o número de Reynolds. Né? A fórmula que a gente vai usar é a mesma equação universal da perda de carga, de Darcy. O que vai mudar é a forma da gente encontrar o fator de atrito. Para o regime laminar, a gente já disse, né? 64 sobre Reynolds. E para o regime turbulento, usaremos o gráfico de Moody, mas, e aí eu vou fazer um adendo, prefiro que vocês encontrem pelo gráfico de Moody, mas existem também as fórmulas, as equações empíricas para calcular o fator de atrito para o regime turbulento. Só tem que essas fórmulas, elas são bem restritas, e a gente vai ter uma quantidade grande de fórmulas. Eu preciso que vocês tomem muito cuidado na hora de usá-las, na hora de calcular o fator de atrito pela fórmula. Vocês vão entender o que eu estou falando. Primeiro, a gente vai precisar saber se o tubo é liso, semi-rugoso ou rugoso. Né? E a depender da rugosidade, a gente vai ter mais de uma fórmula que vai depender do número de Reynolds. Então, muito cuidado na hora de usar as fórmulas. O que eu digo para vocês é, para a planilha, eu peço que vocês coloquem as fórmulas, inclusive. E muito cuidado na hora de usar as fórmulas, principalmente na hora de calcular. Por exemplo, regimes turbulentos, escoamento em tubos lisos. Né? A gente vai ter a fórmula de Blasius para esta faixa de Reynolds, ou a fórmula de Dream-McAdams para esta faixa de Reynolds. Observe que, como o tubo é liso, a rugosidade não influencia, o que vai influenciar o número de Reynolds no fator de atrito. Tubos semi-rugosos, regimes turbulentos. Né? Olha aqui, a gente tem duas formas. Uma, usando o método interativo. Observe que nesse método interativo a gente vai precisar conhecer a rugosidade relativa, propor um valor inicial aqui de fator de atrito para interagir aí essa equação até encontrar um fator de atrito igual. Então, é um método que manualmente daria muito trabalho, o método de Kohler-Brook, então a gente já exclui ele, porque a gente vai usar o método explícito, né? O método direto para a gente encontrar o fator de atrito por meio da rugosidade relativa e do número de Reynolds, do número de Reynolds. Mas observe, gente, tem que tomar muito cuidado na hora de calcular. Tem fração, log do resultado, potência, tem que tomar muito, muito, muito cuidado na hora de calcular. E para tubos rugosos, né, nossa última fórmula aqui, a gente calcula pela equação de Von o fator de atrito. Ou seja, quer usar fórmula? Usa. Usa a fórmula e confere no gráfico de Moody para ver se está dentro, né, do que vocês encontraram de resultado. No exercício que eu vou fazer agora, a gente vai fazer das duas formas, tanto pela fórmula quanto pelo gráfico de Moody, para vocês verem a diferença. Vamos lá. De acordo com a figura abaixo, calcule a perda de carga entre os pontos 1 e 2. Foi essa questão até que eu falei, Natanael, que estão distantes de 10 km de distância. O diâmetro do conduto aqui é de 80 centímetros.
é PVC liso, então a gente já tem a primeira informação. Considere a viscosidade cinemática da água, a velocidade e a massa específica. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Primeiríssima, gente. Calcular a Reynolds. Velocidade, vamos usar a forma reduzida de Reynolds, porque o que ele deu foi a viscosidade cinemática. O diâmetro está aqui, de 80 centímetros, transformar tudo para metro para a gente encontrar o número de Reynolds. Ave Maria, o número de Reynolds. Vai dar grande, não se acostumem. Ó, a maioria dos casos a gente vai ter número de Reynolds assim, bem grandes. Nem se assustem. É que eu já estou contando as casas, viu? Me dê potência, mais fácil. Ah, então bota aí. Notação. 4,9 vezes 10 elevado. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4,9, dá isso mesmo? 6, 7, 8, 9. Vezes 10 Tem elevado. algum? Opa. Peraí, vocês fizeram... Eu só estou colocando para potência. Só um segundo. Vocês fizeram 5 vezes 0,8 dividido por 5.000 dividido por 1,006 vezes 10. Vezes na 10, a menos 6, né? Gente, não dá 3. Peraí. Não dá 3. 3,18 não, vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6? Rapaz. Não, professor, o meu deu 5.000. 5.000 aqui em cima, dividido por 1. Que 5.000, meu povo, é velocidade vezes diâmetro Eita, então acho dividido pela viscosidade Rafael. cinemática. Vocês usaram massa específica e viscosidade cinemática em Reynolds. E eu ainda botei aqui, a gente vai usar a forma reduzida de Reynolds. O costume, nada de costume. Minha avó tinha um ditado. É o horário. Professor, essa hora também tem que dar um desconto. Ainda botei a fórmula aqui, meu povo. O engraçado é que os dois erraram a mesma coisa, né? Os dois fizeram igual. É 4,9 ou 3,9? 3,18. 3,18, não? Não, eu acho que não. É 3,9 vezes 6 vezes 10 a sexta. Então tá. Peraí, deixa eu botar aqui. Pegou bem pertinho, foi 4,9. Pronto. O meu deu 3,9761 vezes 10 na sexta. Isso mesmo. 3,9761 vezes 10 elevado a 6. Deixa eu só terminar aqui. Pronto, resolvido o número de Reynolds. Vamos lá para o gráfico de Moody. Esse é o número de Reynolds e o tubo é de PVC liso. Ó. Um vezes 10 a 6, 2 vezes 10 a 6, 3 vezes 10 a 6, 3,9 vezes 10 a 6. Essa última curva representa os tubos lisos. Então, vou pegar aqui a interseção e vou traçar para a esquerda, que vai dar aí aproximadamente 0,009 de fator de atrito, pelo gráfico de Moody. Vou botar aqui. Vamos para a fórmula agora, né? Regime turbulento, tubo liso. Número de Reynolds
A gente tem essas duas fórmulas, mas para esse número de Reynolds, a gente vai usar a fórmula de Dream e McAdams. Então, vou pegar essa fórmula aqui, copiar. Mostrei na estante, Rafael. Rafael não viu quando eu mostrei as fórmulas, não? Mostrei todinhas. Ó, vamos calcular. Vamos calcular aí, me digam aí esse valor pela fórmula para ver se vai dar perto. Só cuida na hora de fazer pela fórmula. É menos 0,32 ali, tá? Vou esperar alguém se manifestar aí antes de mim. Deu diferente. Deu muito diferente Muito diferente, dá não, dá perto. Acho que dá perto, né? Para dar perto. O meu deu 2,164 vezes 10 a menos 5. Ó, fica a dica também já aqui, ó. O número de fator de atrito vai dar nessa faixa aqui sempre, de 0 até aproximadamente 0,1. Sim, sim. De 0 Deu mais que isso, tem alguma coisa errada. De 0 a 0,1. Professor, agora deu. Deu quem? Deu 9,46 vezes 10 a menos 3. É isso mesmo aí. Isso, obrigada, André, também, que colocou aqui. Observe que dá bem perto, gente. Vamos calcular a perda pelos dois, pelo gráfico de Moody e pela fórmula. Lembrando que eu prefiro sempre que vocês usem a fórmula, né? Quando fizer pela fórmula e pelo gráfico de Moody, que a fórmula vai nos dar um valor mais exato. Vamos calcular aí essa perda de carga. Aqui deu 28,69897. Pronto. Esse é um valor que a gente já desconfia. Porque como é que eu tenho 10 quilômetros e vou ter uma perda só de 28 metros? Tem alguma coisa aí que não está muito no lugar certo. Eu levou a velocidade ao quadrado? Não. Mas agora deu 143,49, é isso? Sim. Não, mas é o 140.
Segundo, professor, é o segundo. É o de baixo. Ah, o segundo? É, eu fiz o de baixo. Certo. Alguém fez o de cima? Obrigada, Rafael. Deu 150,82. 83. Pronto, 83 metros. Observe que a diferença aí de 7 metros, menos de 7 metros, gente, né, para 150 metros e uma perda de 10 quilômetros de tubulação, né, isso aí não vai afetar consideravelmente se a gente usar o gráfico de Moody ou a fórmula. Mas vamos usar sempre a fórmula, é sempre melhor a gente prever uma perda para mais do que para menos, né, usando aí o gráfico de Moody. Sempre faz os dois. Observe que Nathanael tinha encontrado 2 em alguma coisa, então se ele tivesse olhado no gráfico de Moody, ele, opa, tem alguma coisa errada, fiz pela fórmula errada. Sim, sim. O meu deu 150,98. Eu fiz pelo 98. Pela fórmula. Aproximadamente aí 151 e 144. Uma diferença interessante, né? Assim, claro pouca que até, frente a considerando... 10 mil, né? E frente ao valor de 150, é uma diferença de 6 aí, não é tão grande, é uma diferença de 6 metros. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje, a perda de carga distribuída sendo calculada pela variação de pressão, né, ou pelo fator de atrito, sendo que esse fator de atrito ele se difere se o regime for laminar ou turbulento. Na aula de terça-feira que vem, a gente vai seguir fazendo exercícios de perda de carga distribuída, só tem que a gente vai ver também a perda de carga localizada, certo, gente? Então, já tem exercício na lista que já dá para fazer, então aproveitem, não deixem para a última hora. Não deixem também de ver as questões do questionário, tem questões também que já dá para fazer dos assuntos que passaram. E eu queria mostrar para vocês o que eu vou mandar para vocês, que é o plano de atividade, né, de elaboração da planilha inteligente. Aqui vem falando sobre o Excel, sobre a ferramenta, né, o objetivo da prática, que é estruturar uma planilha no Excel para o dimensionamento de um sistema de escoamento interno de fluido viscoso, né, usando os recursos do Excel, né, ferramenta simples de cálculo, algumas orientações, né, o que é que vocês devem fazer, e tem orientações passo a passo, né, para vocês acessarem o Excel, de como elaborar a planilha, o problema que vocês vão ter que resolver com a planilha. Depois eu peço para que vocês criem um fluxograma só do passo a passo. Calculou Reynolds, calculou velocidade, calculou o fator de atrito. Crie um fluxograma assim, de acordo com o passo a passo para vocês realizarem, né, o problema de vocês, resolverem o problema de vocês. Depois eu peço um desenho simples, vocês podem fazer de onde vocês acharem aí ideal. E a realização também dos cálculos manuais. Gente, vai valer 1,5 ponto. Para quem está precisando, é bom se esforçar para fazer isso daqui, até porque, como eu disse, aí tem a rubrica também de como vocês vão ser avaliados. Na próxima aula eu vou me aprofundar mais, porque eu quero que vocês leiam, já tentem fazer, tenham as dúvidas de vocês primeiro, para a gente falar sobre isso. O monitor também vai estar disponível para vocês, então eu vou mostrar uma planilha para vocês aqui na aula da semana que vem, que seria mais ou menos o que eu espero que vocês façam. Claro, cada um vai criar a sua planilha, a planilha vai ter, né, a roupagem de vocês, e não vai ser em dupla, ela vai ser individual. É isso que eu ia perguntar agora. Essa vai ser individual. Não, tinha deixado ali que era a simulação. Que a turma vai tem ser tão pouca gente, né?
pouquíssima. Ficamos aqui os guerreiros. Deixa eu só parar aqui a apresentação, ou a gravação.